Sabe aquela tentação de apostar na próxima grande criptomoeda, aquela que promete explodir? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise do BTC-D00M Guy que bota o dedo exatamente nessa ferida. A ideia aqui é entender o argumento dele sobre por que essa corrida pelas chamadas shitcoins talvez não seja o melhor caminho. Beleza. Para a gente entender essa linha de raciocínio, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre o que torna as shitcoins tão atraentes. Depois, vamos contrastar duas mentalidades de investimento. Em seguida, a gente entra no que, segundo o autor, faz o Bitcoin ser único. Daí, exploramos o poder de simplesmente poupar e, por fim, como tudo isso pode virar uma espécie de life hack para a vida. Então, o ponto de partida da análise é um cenário que muita gente conhece bem. A famosa out-season. Sabe, é aquele momento em que parece que toda semana surge uma nova moeda alternativa que promete mundos e fundos. E claro, isso atrai uma galera que está buscando aquele lucro rápido, transformador, muitas vezes movida por aquele sentimento de poxa, perdi a primeira onda do Bitcoin, não posso perder essa. E é exatamente isso. O autor define essa mentalidade como uma busca quase desesperada pelo próximo Bitcoin. É um movimento que é alimentado por esse medo, esse receio de ter perdido a chance com a criptomoeda pioneira. Ok, e para ilustrar bem esse ponto, o artigo usa uma analogia central que é bem interessante. Ele basicamente coloca frente a frente duas filosofias de investimento que são, bom, o dia e a noite. Pensa assim, de um lado, a gente tem a corrida de 100 metros rasos. Essa é a mentalidade do jogador, né? A pessoa que quer a riqueza agora, instantânea. Entra em apostas de altíssimo risco, quase uns bilhetes de loteria, e é totalmente levada pelo hype do momento. Já do outro lado tem a ultramaratona. Aqui a mentalidade é a do poupador. O objetivo não é chegar primeiro, mas sim sobreviver e completar a prova. O ritmo é estratégico, constante, com um foco total em acumular valor ao longo do tempo e em preservar o que foi conquistado. Tá, mas por que a ultramaratona? Por que pensar tão a longo prazo? O ponto do autor é que, mesmo olhando para projeções que ele chama de conservadoras, a assimetria de risco do Bitcoin seria gigantesca. Ou seja, o potencial de ganho é tão desproporcional em relação ao risco que isso, por si só, já justificaria essa estratégia de maratonista. Mas, ok, o que faz o Bitcoin ser tão diferente assim? O que ele tem de especial? Bom, é exatamente aí que a próxima parte do argumento entra, mergulhando no que, na visão do autor, torna o Bitcoin fundamentalmente único em relação a todo o resto. A fonte destaca o que chama de concepção imaculada do Bitcoin. Pensa só, ele foi criado por uma figura anônima, Satoshi Nakamoto, que depois simplesmente sumiu. O projeto não teve aquela fase de pré-mineração para dar um monte de moedas para os criadores ou investidores iniciais. E as moedas que o próprio Satoshi minerou lá no comecinho nunca foram tocadas. Essa combinação de fatores, segundo o texto, criou algo inédito, uma escassez digital de verdade, um ativo que é finito, não pode ser copiado e não tem um líder ou uma empresa por trás controlando tudo. E essa ideia da escassez única leva a uma conclusão bem forte no texto. A visão do autor é que, ao adquirir outras moedas, a pessoa estaria, na verdade, atacando o próprio patrimônio. Por quê? Porque estaria ajudando a diluir o conceito de escassez digital, que é justamente o que dá valor ao Bitcoin. E para deixar essa ideia bem clara, o autor usa a imagem de um castelo. O Bitcoin seria esse castelo, construído sobre uma fundação forte e sólida. É uma metáfora para a ideia de um porto seguro, sabe? Uma reserva de valor que se mantém firme enquanto outros ativos ao redor parecem cada vez mais instáveis. Ok, então se o Bitcoin é esse castelo, essa fortaleza, isso nos leva direto para a tese central do artigo. E é uma tese que propõe uma virada de chave, uma redefinição total do porquê alguém investiria num ativo como esse. A proposta aqui é uma mudança bem radical de perspectiva. É deixar para trás aquela mentalidade de ficar negociando toda hora, de ficar caçando o próximo grande ganho, de assumir risco atrás de risco. Então, qual é o objetivo? É muito mais simples. É simplesmente poupar. O argumento central é que o Bitcoin, por ser esse ativo sólido, devolveu para qualquer pessoa, para o trabalhador comum, a chance de transformar o suor de seu trabalho, o seu tempo, em um patrimônio que não se desfaz com o tempo. Um patrimônio que dura. Portanto, na lógica do texto, qualquer tentativa de trazer essa mentalidade de cassino para o mundo do Bitcoin é uma contradição. Seria ignorar o maior benefício dele,
que é justamente servir como uma ferramenta para poupar e preservar valor no longo prazo. E essa ideia vai além do dinheiro, sabe? Essa mentalidade de poupar em um ativo sólido, de ter essa segurança, acaba transbordando. Segundo o autor, isso pode se tornar uma verdadeira filosofia de vida. O autor chega a chamar isso de código de trapaça, um cheat code para a vida. Pensa bem, ao adotar essa mentalidade de poupar, de construir a longo prazo, a pessoa libera uma quantidade enorme de tempo e energia mental. Em vez de ficar grudada na tela, vendo o gráfico subir, descer, acompanhando notícia o tempo todo, esse foco pode ser direcionado para outras coisas, para o trabalho, para os estudos, para a família, para a saúde. É como se fosse uma nova lente para enxergar o mundo, uma que ajuda a ignorar o ruído e a focar no que realmente importa. E no final, toda essa análise nos deixa com uma pergunta bem fundamental. Uma pergunta que vai muito além de planilhas e investimentos. O que é de fato liberdade financeira? É sobre ter mais e mais ganhos, uma busca sem fim? Ou é sobre ter mais tempo? Tempo para viver, para construir, para focar no que importa. Fica aí a reflexão.